O Gente da Gente hoje tem a alegria de conversar com o padre Rodolfo de Caldas Cavalcante. Ele é pároco da nossa igreja matriz de Nossa Senhora do Bom Sucesso. Nós temos uma pequena pauta, mas nós vamos aqui atravessar, padre, a pauta para dizer que agora às 17 horas o senhor estava celebrando no Francisco Paulino. Exato. E agora às 19 o senhor tem outra celebração aqui na Igreja Matriz. Perfeito. Entre uma celebração e outra, nós estamos aqui conversando um pouco. Pois sim. É difícil ser padre? O senhor sabia disso quando entrou no seminário? Então, meu amigo Teófilo, queridos telespectadores do quadro Gente da Gente, programa do Facebook, é quando nós somos atingidos pelo chamado de Deus, a vocação sacerdotal, nós participamos de um tempo preparatório chamado discernimento vocacional. E nesse discernimento vocacional, contemplando a vida do consagrado, do sacerdote, nós escutamos por diversas vezes dizer que ser padre é ter coragem de mamar em onça. Ou seja, é uma missão muito comprometida, muito pontual e muito fina aos olhos de Deus e também aos olhos da humanidade. Mas é agradável, Deus compensa com tantos benefícios em nosso favor. Seria padre novamente, se assim pudesse. Com certeza, se eu tivesse de nascer de novo, gostaria de mais uma vez dizer sim à minha vocação e ser padre novamente. Padre, não temos papa, mas sabemos bispo. Quem é Dom Francisco de Assis? Então, nós estamos felizes, mesmo vivenciando este luto da Páscoa do Papa Francisco, um Papa que deixou, pela luz do Divino Espírito Santo, grandes ensinamentos na Igreja, marcando verdadeiramente a era, o tempo no qual convivemos, de modo bem especial, nos ensinando, não somente a nós católicos, mas a toda a humanidade, vencer muitos preconceitos com relação à religião, a liberdade religiosa, com relação à marginalização da sociedade, a questão dos imigrantes, dos homoafetivos, da pobreza em geral e do compromisso do cristão ser sal e luz no meio da humanidade. O Papa Francisco deixa para nós grandes lições. Mas indo assim para junto de Deus o nosso Papa Francisco, a Diocese de Cajazeiras ganha um novo bispo, também chamado Francisco Gabriel. O nosso bispo eleito, que vai assumir, virá possivelmente dia 5 de julho para tomar posse na Diocese de Cajazeiras. Nós vamos acolhê-lo com muita alegria. Dom Francisco Gabriel é um bispo paraibano, filho natural lá da cidade de Esperança, próximo a Campina Grande, da Paraíba. No momento ele está em Campo Maior, lá no Piauí, e após se despedir daquela diocese que ele conduz como pastor diocesano, virá para a nossa cidade de Cajazeiras, nossa diocese, assumir o seu pastoreio. Muito bem. Estamos vivendo na igreja um período de ser vacante, ou sede vacante, O falecimento do Papa Francisco pegou o mundo de surpresa. Na sua opinião, se tivesse de eleger um importante legado deixado pelo Papa Francisco, qual o senhor elegeria? Então, é uma pergunta muito delicada, mas muito especial, faz parte da motivação em preparação ao novo que vai chegar,
Nós temos os 135 cardeais votantes, que, iluminados pelo Espírito Santo, vivenciando um retiro espiritual chamado conclave, eles vão apresentar aqueles que têm o perfil para assumir tão grande missão na sucessão da cátedra de São Pedro Apóstolo, a quem Jesus confiou a grande missão de conduzir o rebanho. E aqui, Teófilo, e também os telespectadores, eu admiro muito o cardeal Antônio Tagle. Ele é um filipino, muito amigo do Papa Francisco, que com certeza, com tantos outros cardeais que trabalharam na equipe, na missão com o Papa Francisco, ele conduzirá à altura esta barca de Pedro, que é a igreja. Antônio Tagle, se o Espírito Santo iluminar e ele for escolhido, também será um grande Papa para conduzir a missão. O Papa Francisco era um progressista, e em seus 12 anos de pontificado, enfrentou grandes resistências dentro da igreja. Eu pergunto, o pontificado de Francisco foi suficiente para mudar o norte da igreja? Eu não digo suficiente, mas eu digo um ponto crucial em tantos outros pontos que virão na vida e na missão da igreja para reconduzir o pensamento dos cristãos e o pensamento da sociedade a realizar a vontade de Deus. É porque o Papa Francisco deixa para nós grandes lições que outros papas ainda não tinham tido a coragem de dar estas lições para os seus filhos, não somente católicos, mas cristãos de uma forma geral, e mais ainda, podemos ousar dizer, ao mundo inteiro. Na sua opinião, padre, o senhor acha que o mundo soube compreender e ouvir o Papa Francisco? Boa pergunta, Teófilo. Não soube compreender por diversas vezes. As falas, as orientações, as reflexões do Papa Francisco foram mal compreendidas, inclusive dentro da própria igreja, quando alguém ousou a dizer que ele estava desdizendo aquilo que o Evangelho ensina, quando na verdade ele estava dizendo e ensinando a viver aquilo que Jesus Cristo quer que se viva, de modo bem especial, bem direto e objetivo, com relação à compreensão da homoafetividade na família. Os preconceitos, tantas famílias com violências, com agressividade, com rejeição a estas situações dentro do próprio lar. Pais e mães de famílias que não sabiam lidar com essa situação tão presente na sociedade, em todas as famílias do mundo, da questão da homossexualidade, os homossexuais. E ele teve coragem de dizer que os pais e mães, eles amassem os seus filhos, porque Deus ama a todos do jeito que são, mesmo que se considere a questão da homoafetividade, da prática homoafetiva, um pecado, mas eles são filhos e filhas de Deus, que têm suas fragilidades humanas, assim como os pais e mães também têm, Tanto que ele dizia, somos filhos de pais pecadores, somos pais pecadores, nossos filhos são pecadores, e precisávamos ser humanos o suficiente para poder lidar com a situação, com a realidade da existência humana. O senhor já fez um preâmbulo do que é o conclave, mas assim em linhas gerais, para o leigo compreender, como é que se dá
Os cardeais já estão em processo de preparação, não é? Como é que ocorre essa cerimônia? Então vejam só, conclave etimologicamente significa conchave. Então é uma reunião com os cardeais, dos cardeais, que acontece na igreja logo que um papa ele morre. E este conclave, esta reunião que acontece na igreja, é um momento oportuno onde eles vão refletir o perfil daquelas pessoas que possivelmente poderão assumir a cátedra de São Pedro. Então, há muita reflexão a respeito daquilo que a igreja precisa no momento, o que é necessário de qualidades em um cardeal para que assuma esta linda missão da igreja. Então, a portas fechadas, esse conclave acontece, nenhum deles pode sair daquele espaço, caso precise de mais de um dia, 2 dias de reunião, mesmo assim eles estão trancados, proibidos determinantemente de sair daquela reunião para poder escolherem, pela força da oração, também pelo ponto de vista apresentado, o sucessor de São Pedro. Dizem que quando um elegível a Papa, um favorito, entra no conclave como elegível a Papa, favorito a Papa, geralmente ele sai como cardeal. A imprensa tem dito isso. É muito imprevisível. Com João Paulo II ele não era favorito, não se cogitava, a imprensa não falava. Bento XVI havia uma perspectiva de um papado transitório, como assim foi, não é? E o Papa Francisco também ninguém falava, ninguém conhecia, ninguém falava do Papa Francisco, né? O mundo não o elegia como favorito. Isso ocorre porque o critério da escolha é muito mais espiritual e muito menos político, é isso que o senhor quis dizer? Podemos dizer dessa forma, né? O conclave, né? Tanto que a gente pode considerar um retiro espiritual, um momento de oração, né? De reflexão, de aprofundamento diante das necessidades da igreja, para que o Papa ele possa atender às necessidades que no mundo atual, que na sua época a igreja precisa acompanhar e servir a sociedade e servir a própria igreja no mundo inteiro. Então, cada Papa ele vai assumir essa missão. Muitas vezes, quando apresentados ali no conclave, o candidato eleito, ele se acha indigno e ele mesmo diz: eu não posso, não tenho condições psicológicas de assumir tão grande responsabilidade. Então, secretamente, né, eles queimam todo aquele papel, a fumaça sai preta lá da chaminé do Vaticano, exatamente para dizer: o Papa que a pessoa que foi apontada não pode assumir este cargo, portanto essa fumaça é preta, significa dizer não foi possível ainda ser eleito. E aí eles começam uma outra sessão de escrutínios para poder eleger e se repetir a mesma coisa, fumaça preta novamente, até então chegar aquele que diz: pela obediência, pela graça de Deus, contando com o apoio de vocês, eu assumo essa missão, a fumaça sai branca. Nesse momento de vacância de um papado, de luto, né? Que mensagem o senhor deixaria para todos nós, especialmente para nós católicos da cidade de Pombal? Pois bem, a minha mensagem de fé, de esperança, de autoestima para todo o nosso povo é que continue rezando pela
linda missão da igreja que Jesus confiou a Pedro, né, a partir do Santo Padre, mas que também confiou a cada um de nós batizados e batizadas que fazemos parte deste povo eleito. No momento, o Papa Francisco deixa a igreja em um estado de muitas bênçãos, de muitas graças. A igreja que caminha, a igreja que assume a sua missão, a igreja que também supera as dificuldades, as limitações humanas existentes, não nela, mas no ser humano que compõe a igreja. Nós podemos dizer assim que o Papa deixou esta igreja vivendo uma feliz primavera. Então a mensagem que eu deixo para todos os crentes, todo o povo de Deus, todos os fiéis da igreja, é exatamente esta mensagem. Vamos continuar a missão de Cristo, vivendo a primavera do amor, a primavera que o próprio Cristo deixou, que é anunciar o reino de Deus, compartilhando a vida com os mais necessitados de modo preferencial. Nós queremos encerrar e agradecer esse nosso bate-papo, né? Essa oportunidade que o Senhor nos dá entre uma celebração e outra, mas eu sentia a vontade de vir conversar um pouco com o Padre sobre essa situação que todo o mundo está vivendo, né? Essa Páscoa do Papa Francisco, né? Que nos pegou assim de surpresa, e eu só tenho a agradecer. Muito obrigado. E se o senhor tiver mais alguma consideração a fazer. Só agradecer, Teófilo, a oportunidade também que você me dá de passar esta mensagem para o seu público, para todos os telespectadores deste quadro, e assim me dispor para, em outras eventuais ocasiões, também me fazer mais vezes presente nesta missão bonita também que você realiza, informando ao nosso povo. Muito obrigado.